Caros amigos, camaradas, uma saudação especial a todos vós, a todos os presentes, a todas as componentes que dão corpo ao projeto democrático e unitário da CDU, nomeadamente ao Partido Ecologista aos Verdes, à Intervenção Democrática e aos muitos independentes que nos honram com a sua participação neste espaço de ação de convergência democrática. Este ano de 2019 é um ano de importantíssimos combates eleitorais. Combates com grande influência na evolução imediata da vida política nacional, nomeadamente aqueles que têm expressão nacional, as eleições para o Parlamento Europeu e para a Assembleia da República. São batalhas eleitorais que vão pesar no seu conjunto e, com o reforço da CDU, fazer avançar o país e dar força à ideia da exigência de uma Europa dos trabalhadores e dos povos. Batalhas para acumular e somar forças, com o reforço da CDU, para dar novos passos em frente nas condições de vida dos trabalhadores e do nosso povo. Por isso, em nenhuma destas batalhas, o voto na CDU pode faltar. A primeira batalha eleitoral já está aí, para o Parlamento Europeu, marcada para o dia 26 de maio. A primeira, que queremos e temos confiança que será o início de um caminho de conquista e avanço da CDU para outras batalhas que venham a seguir. Um caminho de conquista e avanço com mais votos e eleição de mais deputados da CDU. Sim, quanto mais votos e mais deputados eleitos pela CDU nas eleições para o Parlamento Europeu, mais força haverá para fazer avançar o país. Mais deputados e mais votos e mais força à CDU para levar em frente a solução dos problemas nacionais que permanecem adiados porque o país ainda não tem a política necessária para a sua solução, a política patriótica e de esquerda pela qual lutamos. Mais deputados, mais votos e mais força à CDU para combater decisões que prejudiquem Portugal e os portugueses. Mais deputados e mais votos e mais força à CDU para defender o povo e o país. Mais força a esta coligação democrática e unitária que se apresenta às eleições com uma lista de homens e mulheres dedicados à causa dos trabalhadores do nosso povo e do país. Uma lista onde se combina a presença de candidatos de reconhecida experiência e capacidade, amplamente demonstradas como deputados neste último mandato, e a presença de candidatos com provas dadas de dedicação à causa da defesa dos interesses do nosso povo nos mais diversificados domínios. Uma lista de confiança, de uma força confiável. Uma força que não trai e não se rende, que não esquece os seus compromissos depois dos votos recolhidos, que não deserta de nenhuma luta em defesa dos interesses dos trabalhadores do povo e do país. Uma lista de confiança de uma força confiável, como prova o seu profícuo trabalho no Parlamento Europeu e que faz dos deputados eleitos pela CDU os mais ativos, coerentes e intervenientes deputados portugueses representados no Parlamento Europeu. Sim, temos um valioso e volumoso trabalho nos mais diversos domínios, na defesa dos setores produtivos nacionais, nomeadamente na agricultura, com a apresentação de proposta de alteração ao Regulamento da Política Agrícola Comum, visando o reforço dos instrumentos de regulação da produção, a distribuição justa dos pagamentos da CAP entre produções, produtores, regiões e países, que beneficie os pequenos e médios agricultores com as ajudas ligadas à produção. No ambiente, em defesa da água pública, contra a privatização e liberalização dos serviços de água e saneamento. Nas situações e momentos mais difíceis, lá estiveram os deputados, sempre com propostas em defesa de medidas de apoio às populações nas áreas afetadas pelos incêndios e pela seca, mas também no combate contra a chantagem e ameaça de sanções a Portugal e a favor da criação de um programa de apoio e não de penalizações. Na luta pelo reforço dos fundos estruturais e de coesão, para combater as fortes assimetrias regionais existentes,
mas também no domínio do combate à fraude e à evasão fiscal, entre muitos outros. Um trabalho que confirma a CDU como a força necessária e insubstituível que faz a diferença no pantanoso consenso comunitário das políticas da direita e da social-democracia. Sim, mais força à CDU, a esta grande coligação que tem provado também nestes anos da nova fase da vida política nacional, que conta e decide a favor dos trabalhadores e do povo. A grande força que tem estado e está na primeira linha de combate às desigualdades e injustiças sociais e na luta em defesa do direito de soberania do nosso povo. A grande força que transporta um caudal imenso de esperança, de que é possível uma vida melhor, num Portugal de democracia, justiça, soberania e progresso. Foi com a nossa intervenção e a luta dos trabalhadores que foi possível derrotar o governo anterior do PSD e CDS e abrir caminho de defesa, reposição e conquista de direitos. Sim, camaradas e amigos, se há alguma lição a tirar, foi este facto: afastar PSD e CDS do governo, sabendo que se preparavam para dar uns golpes finais na segurança social, nas privatizações, nas medidas de retrocesso. Afastá-los, derrotá-los, foi a primeira e fundamental condição para que se verificassem os avanços a que assistimos. Alguns não perceberam bem a posição do Partido Comunista Português naquela noite das eleições. Era preciso afastar o PSD e o CDS do governo. E avançamos com uma solução política, acompanhada simultaneamente de que era necessário repor aos portugueses aquilo que tinha sido roubado por esse governo durante 4 anos. E, camaradas, podíamos ter ficado a um canto, dizer agora desunhem-se, com um PS derrotado, com um bloco a festejar. Podíamos ter feito isso um bocado na tese de quanto pior, melhor. Decidimos de uma forma diferente. Para nós, quanto pior, pior. Quando os trabalhadores, os reformados, o nosso povo está a sofrer, nós temos que fazer tudo para evitar esse sofrimento. E ali o que estava em causa era, de facto, saber se íamos pelo quanto pior, pior, ou se, pelo contrário, quanto melhor, melhor, com a nossa posição, com o nosso incentivo, com a nossa proposta, conseguimos afastar o governo e ter os avanços que se verificaram. Sim, não há medida positiva nestes últimos quase 4 anos da nova fase da vida política nacional que não tenha tido a intervenção decisiva do PCP e da CDU. Têm sido 4 anos de ação, de intervenção e luta em muitas frentes, que permitiram não só a reposição de direitos liquidados, como novos avanços e conquistas. Combates que permitiram que se avançasse na recuperação de salários, horários de trabalho, subsídio de Natal, feriados, no aumento e valorização das reformas e pensões, na redução de impostos sobre o trabalho, na reposição das 35 horas e o direito à progressão na carreira da administração pública, entre outras, no apoio às famílias, libertando-a dos custos dos materiais escolares até o 12º ano, reduzindo propinas, alargando e majorando os abonos de família no reforço do apoio aos desempregados, que se avançasse nas condições de reformas de longas carreiras contributivas, na redução das taxas moderadoras na saúde, na eliminação do pagamento especial por conta, beneficiando milhares de pequenos e médios empresários, no apoio à agricultura familiar, na redução dos custos com combustíveis para agricultores, que se desse um passo na redução dos preços dos transportes públicos. Um vasto conjunto de medidas que têm sido determinantes para dinamizar a economia e o emprego, que também nesta questão creio que era importante. O governo anterior, PSD e CDS, dizia não a qualquer aumento de salário, não a qualquer aumento de reforma, não a qualquer medida de avanço no plano social, porque a fazer isso seria
Impossível porque as contas públicas iriam desequilibrar-se, pois, afinal, com o aumento dos salários, com o aumento e reposição de direitos, o que se verificou foi que a economia cresceu, porque naturalmente as pessoas com mais algum dinheiro para gastar foram gastar no mercado interno e isso ajudou ao desenvolvimento desse mercado interno, com as consequências positivas para os pequenos e médios empresários e, simultaneamente, para as questões do emprego. Afinal, bem podíamos dizer, valeram bem os aumentos de salários, valeram bem os avanços no plano da reposição de rendimentos e direitos, porque isso é bom para a economia, é bom para o emprego e não ao contrário desta ideia do PSD e do CDS de cortes, de congelamentos, de andar para trás, é que seria melhor para o país. Aliás, quem não se lembra daquela declaração lá de um dirigente do PSD que dizia: a situação está melhor, o povo é que está pior. Nunca um país está melhor quando o seu povo está pior. E por isso mesmo é que nós fazemos esta valorização. E se não se foi mais longe, é porque permanecem fortes constrangimentos e paralisantes contradições que impedem a resposta aos problemas resultantes das opções do PS e do seu governo minoritário de submissão ao grande capital, à União Europeia, aos critérios confrangedores do euro. Pode o governo do PS tomar para si e enfeitar-se com os avanços que foram alcançados, dizendo que são suas as conquistas, como fez agora no quadro da operação de chantagem que despolutou com a ameaça da sua demissão, que não pode desmentir nem iludir esta simples verdade. Muito do que se alcançou começou por ter o seu desacordo, a sua resistência e até a sua oposição. O que se avançou, é preciso dizê-lo, avançou-se porque o PS não tinha os votos para, sozinho, impor a política que sempre, ao longo de 4 décadas, fez sozinho ou com o PSD e o CDS. Muitas destas medidas que agora dizem suas foram arrancadas a muito custo, em alguns casos tirados a ferro, como foi o caso concreto do aumento extraordinário das reformas, para dar apenas este exemplo. É que o governo do PS se preparava apenas para descongelar as reformas e as pensões. Aliás, o próprio Bloco também foi nessa onda. Mas nós teimamos, não, era preciso mais. Para além daquilo que era obrigatório por lei, era preciso um aumento extraordinário. E por isso, nos 3 anos seguintes, conseguimos, numa soma total de 30 euros para os reformados e pensionistas, abrangendo 1.200.000 reformados, por ação, por intervenção, por persistência, por teimosia, se quiserem, dar o aumento das pensões e das reformas. São medidas que foram alcançadas por essa razão simples e objetiva, que foi a do governo minoritário do PS não ter as mãos completamente livres para impor a sua vontade. Sim, governo minoritário do PS e não governo das esquerdas, ou da esquerda, como também se impõe clarificar. Aquilo que assistimos nos últimos dias, à volta da demissão do governo, a pretexto da reposição do direito à progressão de carreira dos professores e restantes trabalhadores com carreiras especiais, é bem revelador da natureza das suas opções, como é revelador de que, como PS, PSD e CDS, continuam irmanados na obediência à submissão de imposições da União Europeia, colocando-as à frente dos direitos dos trabalhadores e das respostas aos problemas nacionais. A ameaça de demissão do governo a 5 meses das eleições é denunciadora dos seus propósitos e indicam até onde estão dispostos a ir para tentar impor injustiças e retrocessos ou travar soluções para os problemas que resultam dos cortes impostos pelas políticas do PEC, do Pacto de Agressão, da responsabilidade dos governos PS, PSD e CDS. Fizeram-no com o fito da obtenção de uma possível vantagem eleitoral
e a pensar que a precipitação de eleições pudesse deixar o PS mais perto da maioria absoluta. Queriam valer-se das emoções dos portugueses. Ou seja, eleições a 5 meses e o governo vai se demitir. Então isto não vai permitir que a direita volte novamente ao poder. Quantos e quantos amigos, democratas, trabalhadores vieram ter connosco com esta preocupação? Pois, não percebendo que o Partido Socialista, o que queria de facto, era alterar esta conjuntura, reforçar a sua votação, não estar dependente do voto da CDU particularmente, ficar com as mãos livres. Era isto que pretendiam e não outra coisa. E por isso mesmo é que nós consideramos que toda argumentação, os fundamentos, os argumentos utilizados, recuperando o mesmo discurso, os mesmos argumentos, as mesmas opções do governo PSD-CDS. Lembra-me, camaradas, de Passos Coelho tentar nas suas declarações voltar trabalhadores contra trabalhadores. E Costa fez isso. Na sua declaração, procurou virar os trabalhadores contra os professores, procurando manter cortes nos direitos ou fazendo depender a sua reposição da adoção de outras medidas igualmente negativas e atentatórias dos direitos dos trabalhadores. É que o PS veio repor o velho discurso da política do PEC, do Pacto de Agressão, embrulhado na apocalíptica ameaça de insustentabilidade financeira. O discurso que não há alternativa senão o da eterna sujeição do país e do seu desenvolvimento às imposições de uma política de integração europeia submetida aos interesses do grande capital transnacional e do diretório das grandes potências que o servem. Os professores, as forças de segurança, da área de justiça, da saúde, da administração pública, não querem um direito novo. Querem que se reponha um direito que lhe foi roubado e que é legítimo lutarem por ele. A falsa alternativa que impõe salários e direitos degradados, serviços públicos e direitos sociais nos mínimos, investimento abaixo das necessidades do desenvolvimento do país, como se projeta por parte do Governo do PS no Programa de Estabilidade para os próximos 4 anos, com impactos muito negativos no crescimento económico, no investimento, na resposta aos atrasos que persistem no nosso país. Sim, caros amigos e camaradas, o que a operação de chantagem da demissão do governo e consequentes acontecimentos mostram que são os limites da governação do PS e a sua convergência com o PSD e CDS por detrás de todos os manobrismos. Estará contente o governo com a bênção à sua manobra que veio por parte do Conselho Europeu. Mas depois da bênção, lá veio o reparo em relação ao déficit, que com a entrega de centenas de milhões de euros ao novo banco, foram 800 milhões, sem contar com os 17 mil milhões de euros que durante estes anos deram cobertura aos desvarios e às aldrabices dos bancos e dos banqueiros. Mas, então, quando eles vêm dizer que isto é sentido de responsabilidade, isto é necessário à sustentabilidade das contas públicas, estavam a falar em relação aos professores e aos seus direitos, ao direito legítimo, e esqueceram-se. Que legitimidade, que sustentabilidade, que responsabilidade de um governo que está tão preocupado com os professores e não tem vergonha de encher os bolsos à banca, aos banqueiros, como aconteceu recentemente. Uma convergência que temos visto sempre que estiveram em causa os interesses da banca e do capital financeiro, sempre que se tratou de garantir ao grande patronato as armas pela legislação laboral atacar e liquidar direitos, mas também em matéria de fundos comunitários, no acordo sobre transferências de competências para as autarquias locais, apresentadas sob a falsa e equívoca designação
de descentralização. Mostram os limites das opções e de uma política que ano estruturante é comum ao PS, PSD e CDS. Mostra de forma nítida que o governo minoritário do PS quer manter, no essencial, a matriz política de uma governação que até hoje se mostrou incapaz de dar resposta aos grandes problemas nacionais. O que os últimos acontecimentos confirmam é que o que mudou nestes anos da nova fase da vida política nacional e que permitiram avanços que valorizamos, não foi o PS que mudou. Foram as circunstâncias e a correlação de forças atualmente existente na Assembleia da República. E se elas mudarem, o PS muda. É das atuais circunstâncias que o PS se quer ver livre. Sim, que ninguém duvide. Foram as circunstâncias em que o PS se encontrou que mudaram e não o PS. Se as circunstâncias se alterarem, alguém pensa que vai ficar tudo como antes? Ninguém pensa que tudo ficará igual se o PS ficar com as mãos livres. Por isso é tão importante e decisivo o voto e o reforço da CDU. Em relação ao problema que motivou esta posição de chantagem, permitam-me duas palavras. A posição do PCP nesta matéria é muito clara e coerente. O PCP levou à discussão na Assembleia da República propostas que correspondiam integralmente à reposição do direito à progressão na carreira e votou contra as propostas apresentadas pelo PSD e CDS, que, a pretexto de aspectos financeiros e orçamentais, na prática, anulariam a concretização da contagem integral do tempo de serviço que continuamos a defender. Mestres na arte da dissimulação, as suas propostas, as propostas do PSD e CDS, significariam fixar um prazo de 50 anos, pelo menos, para a concretização da contagem integral do tempo de serviço, fazendo ainda depender das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que o impediriam. E o mais grave que isso, abrir a porta à destruição da carreira, estabelecendo na lei a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Nós não podíamos aceitar este logro. Esta falsa resolução, nós não podíamos criar condições para que se iludisse os professores. Tomámos a posição justa e, por isso mesmo, é que nós continuamos a considerar que a saída para o problema só pode ser uma. Continuar a luta para que sejam adotadas soluções que correspondam à concretização dos direitos destes e de todos os trabalhadores nesta circunstância. Sim, camaradas e amigos, no nosso partido temos uma expressão que tem grande atualidade em relação a esta matéria. Dizemos nós que quando se luta, nem sempre se ganha, mas quando não se luta, perde-se sempre. E então o caminho tem de ser da luta e não da desistência. O caminho que o país tem de fazer é o de aprofundar e levar mais longe as medidas decididas nestes últimos 3 anos e meio, com uma política alternativa que valorize os trabalhadores, os seus salários e direitos, como condição indispensável para a criação do emprego e crescimento económico, que promova, nomeadamente, o aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional, que permita a curto prazo a concretização de 850 euros mensais, que combata a precariedade laboral e a desregulação dos horários. Permitam-me aqui outro parênteses. Em relação a esta proposta de aumento para os 850 euros do salário mínimo nacional, a primeira reação que nós temos é de não acredito, isto é muito. Foi o mesmo sentimento quando se tratou de aumentar para 500 euros o salário mínimo nacional, para 600 euros o salário mínimo nacional. Agora falamos de 850 euros, pois nós consideramos que é uma luta a travar, porque não há futuro, nem desenvolvimento económico, nem justiça social, enquanto se mantiver a faixa dos baixos salários no nosso país. Por isso, enquanto existirem baixos salários, existirão no futuro baixas reformas. Enquanto existirem baixos salários, a nossa juventude,
Os jovens portugueses continuarão a emigrar para o estrangeiro porque na sua pátria não encontram forma de resolver a sua vida profissional, pessoal e familiar. Por isso, este aumento de 850 euros que lá vieram as confederações patronais, naturalmente, dizer que é irrealista. Não, camaradas e amigos. Irrealista é estar com muita pena das desigualdades sociais, com muita pena da precariedade, mas em relação aos salários, que é um elemento fundamental, ficarem nas covas, não quererem os aumentos, porque, de facto, esta questão dos 850 pode não ser para amanhã, pode não ser para depois da manhã, mas temos a certeza que com a luta dos trabalhadores, a nossa intervenção, um dia há de ser possível a reposição deste direito com o aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros. Caros amigos e camaradas, é esta a força que se entrega com uma dedicação sem limites ao serviço dos interesses dos trabalhadores, das populações do país, que tem pela frente já esta importante batalha eleitoral para o dia 26 de maio. Uma batalha que temos de encarar com confiança. Eleições onde o que está verdadeiramente em opção é saber se vamos ter no Parlamento Europeu deputados que defendem os trabalhadores e o povo, como farão os deputados da CDU, ou se vamos ter deputados que aceitam submeter o país às imposições da União Europeia, como fizeram no passado e farão no futuro o PS, o PSD e o CDS. É por isso que é importante ter na União Europeia, no Parlamento Europeu, quem defenda os interesses do povo e do país. E esses serão sempre os deputados da CDU. Sim, a CDU põe os direitos do país à frente dos interesses da União Europeia. Assumimos isto. Sim, nós estamos na União Europeia. Mas este país, esta pátria, este povo, para o bem e para o mal, construíram uma pátria que já tem quase 900 anos. E aquilo que continuamos a afirmar, independentemente de todas as concessões, é que não se perca uma questão fundamental. Ser o povo português a decidir do futuro do seu país e não a União Europeia e não quem manda na União Europeia. Amigos e camaradas, vivemos um tempo de opções decisivas, entre a opção de avançar ou manter amarrado o país na dependência do exterior. E por isso está nas mãos de cada um escolher uma responsabilidade que não pode deixar de ser deixada para outros. É convosco. Eu falei aqui em avanços, em reposição de rendimentos e direitos. Não falei numa reposição que eu considero importante. A reposição da esperança que corria o risco de ser perdida com o governo PSD-CDS. Retomamos o caminho da esperança. E eu acrescento, retomemos o caminho da confiança, porque é possível, no 26 de maio, com as eleições para a Assembleia da República, é preciso crescer e avançar, é preciso ter confiança. Podem contar com esta força, nós contamos com cada um de vós, para que seja um militante, um candidato, para que seja um ativista da CDU, para conseguirmos um bom resultado. Viva a CDU!